Oi, pessoal, aqui é a Ellen, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje quero trazer a resenha desse livro, que é o Nós Já Moramos Aqui, do Marcus Cleaver. Nossa, esse livro aqui fazia muito tempo que eu queria ler, desde quando eu ouvi falar dele, antes dele ser publicado no Brasil. Que eu sigo uma booktuber gringa, que ela só fala de livros de terror e horror. E eu não leio terror e horror, assim, é muito raro. Eu acho que o único livro que eu li de terror foi O Exorcismo da Minha Melhor Amiga, do Grady Hendrick. E, assim, eu gostei muito daquele livro, mas depois disso eu nunca mais li nada, porque realmente não é o gênero que eu gosto de ler, assim, que eu não fico muito fissurada pra ler. Mas eu gosto muito do canal dela, porque ela é muito engraçada, ela fala as coisas de uma forma engraçada e de uma forma muito interessante e envolvente, assim. Mesmo que eu não vá ler os livros, eu gosto de saber das histórias ou das sinopses dos livros. E quando ela falou desse livro aqui que ela leu, que ela achou a sinopse muito interessante, ela só deu a sinopse, ela não entrou em detalhes sobre o que a gente vai encontrar dentro do livro. Eu fiquei assim, cara, esse eu tenho que ler o dia que sair no Brasil, porque eu achei muito legal, assim, eu fiquei curiosa para ler, assim, basicamente. E ela disse também que depois que você vai lendo, você vai ficando assim, cara, é muito doido o livro, e de fato. Mas a sinopse é o seguinte: tem essa casa, que ela é uma casa muito antiga, assim, tipo estilo vitoriano, sei lá. E tem esse casal que comprou a casa recentemente pra reformar e depois revender, que é um casal de namoradas. E a Ivy, que é a protagonista, né, que é uma delas, ela tá sozinha em casa e a Charlie, que é a namorada, tá fora, assim. E aí, quando ela tá sozinha ali, bate na porta uma família. Aí a família são, assim, normais, é pai, mãe, três filhos, assim, é dois filhos meio adolescentes, assim, ainda novinhos, e uma criança, uma menina mais nova, assim. E aí, tá, o pai, que é o Thomas, ele fala assim pra Ivy, eu morava aqui nessa casa, né, eu passei a infância aqui, eu cresci aqui, e queria saber se dava pra gente entrar, pra eu mostrar a casa pra minha família, né, e tal, ver como é que a casa tá agora, e não sei o quê. E aí a Ivy fica assim, a princípio ela não quer deixar eles entrarem. Porque, tipo, é uma coisa meio chata, assim, uns estranhos na sua casa, pessoas que você nem conhece. Já é meio, às vezes é meio ruim receber visitas, se você é meio tímido, meio introvertido, ainda mais de pessoas que você não conhece. Mas ela tem uma dificuldade muito grande pra dizer não. Assim, eu já me identifiquei de cara com a Ivy, porque eu achei interessante isso. Ela é uma pessoa, uma personagem super ansiosa, meio paranoica, assim, e só que ela não consegue desagradar as pessoas falando, impondo limites assim, falando não. Aí ela quer inventar uma desculpa, dizer que a namorada que não deixou, mas ela nunca atende telefone, né? E no fim ela acaba deixando a família entrar, porque ela fica meio com pena, assim, da menina que queria muito entrar, aí tudo bem. Aí eles entram na casa. E só que eles falaram que iam ficar só rapidinho, tipo uns 15 minutos e iam embora. Então ele mostra a casa, eles vão nos cômodos, fala assim: isso aqui estava diferente, vocês tiraram a galhada que tinha aqui, não sei o quê. Aí a Ivy só pensando: nossa, que saco, esse povo tá aqui dentro, meu Deus, quero que eles vão embora. Aí tá, quando eles vão embora, a menina mais nova, ela se esconde. Ela se enfia no porão da casa. E aí o Thomas tenta, tipo, o Thomas e a Eve tentam achar ela no porão. Eles meio que encontram onde ela tá, mas eles não conseguem ver ela. Assim, ela se enfiou num, tipo, num buraco, assim, não sei onde direito, mas eles sabem que ela tá lá. E aí ela não vai sair de lá, porque o Thomas diz que ela, quando ela brinca de esconde-esconde, ela é muito teimosa e você tem que esperar ela desistir da brincadeira, sozinha, assim. Que eles têm que parar de dar atenção pra ela. E aí é isso que eles fazem. Aí eles têm que esperar a menina sair. E é meio que isso, assim. E aí, a Ivy, acho que ela nem. Ela entrou no porão já da casa antes, né? Mas ela percebeu que o porão é, tipo, muito grande, assim. O porão é bizarro, é enorme. E isso eu tive até dificuldade de visualizar como é que é o porão, porque é descrito como um labirinto, assim. E coisas estranhas também começam a acontecer ali, porque quando eles estão ali procurando a menina, o Thomas, que é o pai, né, ele de repente
fica paralisado, assim, uma hora, e não escuta a Ivy chamando ele. Aí, tá, beleza. Aí eles saem do porão e vão jantar. E eu acho que até aqui, tipo, é o que dá pra contar sem estragar a experiência de ler o livro, mas a questão é que depois que eles vão jantar e tal, a família continua ficando ali por outras questões, tipo, começa a nevar, daí eles não conseguem ir embora. Aí vai acontecendo coisas que a família não vai embora. E você começa a ficar meio ansioso, porque você tá muito na cabeça da Ivy, e a Ivy quer que eles vão embora, e eles não vão embora, sabe? Então, conforme eles vão ficando, coisas estranhas vão acontecendo. E então, assim, é muito, muito legal de ler, assim. Você quer muito saber o que tá acontecendo, o que, que vai acontecer. Você tá desesperada pra família ir embora, sem saber. Tipo, eles são meio que assim, tem nada de errado com eles, né, a princípio. Então, se você sente a ansiedade da Ivy, é muito forte, assim. A paranoia dela. E, enfim, ela até tem, assim, uma coisa que eu achei bizarra, mas achei até relatable de uma forma, é que a Ivy, quando ela fez terapia, a psicóloga dela falou pra ela personificar a voz da ansiedade dela, tipo, dá um nome e um rosto pra essa voz que fica falando com você na sua cabeça, assim, que é a voz da ansiedade, né? Aí eu achei isso bem legal, porque é uma coisa que a minha psicóloga meio que falou pra eu fazer também, assim. Mas o que a Ivy escolhe é que a voz vai ser que nem o macaquinho dela de brinquedo que ela tinha quando criança. E isso eu achei bizarro, porque eu pensei, cara, isso é muito esquisito. Mas tudo bem. Aí, enfim, o livro em si, eu sou uma pessoa que não lê terror e horror, mas ele não me assustou em nenhum momento. Porque eu acho que eu realmente não me assusto, assim, com esse tipo de livro, assim. Talvez vendo um filme eu vá me assustar, porque tem, sim, momentos creepy, tá, no livro. Tem algumas coisas bem esquisitas, bem tipo, meu Deus, o que é isso que eu vi, sabe? Então, mas eu acho que vai agradar pessoas que já leem horror e terror. E eu acho que é uma boa pra quem nunca leu o gênero, não costuma ler nada do tipo. E, enfim, eu acho que é isso que eu posso, assim, falar do livro, sem estragar a experiência mesmo, porque ele é muito mais do que isso que eu falei aqui, assim. E, assim, vou agora só comentar algumas coisas que podem ser ou não, tipo, considerado um mini spoiler, mas eu não vou entrar em muitos detalhes, né? É só pra ver se interessa ler o livro ou não. Porque, assim, esse livro tá tendo a história da Eve, ali você tá lendo os capítulos, tudo em terceira pessoa, né? Mas você segue a Eve, né? E aí, entre os capítulos da Eve, tem alguns documentos, assim, tipo, não são bem capítulos, mas são assim, você tá lendo o capítulo da Eve, e de repente tem um texto que diz que é um documento, né? Tipo, entrevista com não sei quem. E aí é tipo um texto assim sobre alguma coisa. Que às vezes você olha e você pensa, o que isso tem a ver com a história? Tem um pouco a ver, mas não muito, assim. E toda vez que tem o capítulo da Ivy, aí para e tem um texto diferente sobre alguma coisa que tenha ou não a ver com a história. E no final desses textos, assim, tem um código Morse. E aí, quando eu vi a primeira vez, isso é aí que eu lembrei, porque eu tinha esquecido disso. Porque no vídeo da menina que eu sigo lá, ela comentou que tinha código Morse no livro. E eu fiquei, gente, como assim? E eu achei isso muito legal. Aí eu fiquei, eu vou decifrar o código, né? Então, conforme você vai lendo o livro, você vai decodificando esses códigos que vão formar uma frase no final. E aí, isso eu já achei muito legal, esse tipo de interação que você tem com o livro. E esse não é o único código que tem no livro. Esses documentos que aparecem, tem uns que tem códigos escondidos, tem tipo, tem algumas letras que estão capitalizadas do nada. Tipo, você escreve uma palavra e do nada tem um A maiúsculo no meio. Aí
isso aí também é um tipo de código. Você pega todas as letras maiúsculas e isso vai formar uma frase também. Tem também um dos documentos, tem tipo um e-mail. E esse e-mail, você pode de fato mandar um e-mail para esse endereço, que ele vai te mandar uma resposta com coisas, com link de uma Wikipédia, com fotos, enfim, coisas assim que tem a ver com a história do livro. E isso eu achei sensacional, tipo, essas interações que você tem, assim, dentro do livro e fora também, meio que não é só ler a história, sabe? Não é apenas você ler ali e acabou. E aí eu descobri pesquisando depois, assim, porque depois que você acaba esse livro, você fica assim, cara, você fica com altas teorias na sua cabeça, porque esse livro, já vou avisando, ele tem um final aberto. E talvez algumas pessoas, eu li resenhas assim, tenham achado o livro ruim justamente por o final ser aberto e assim não responder tudo. Só que eu acho meio assim, não errada, porque cada um pode ter a opinião que quiser, mas eu acho meio injusto você dar uma nota baixa porque o final é aberto. Tipo, pode ser uma questão de gosto e tal, mas eu acho que a graça do livro é justamente você criar teorias e, tipo, decidir por si mesmo o que você acha que aconteceu. Mas o livro também, ele dá uma explicação no final, assim, se você quiser se agarrar a essa explicação, você, tudo certo. Inclusive, li resenhas de gente que, quando terminou o livro, pensou, ah, então é isso que aconteceu. Tipo, ah, beleza. E aí rejeitou todas as teorias malucas que a gente pode ter, assim. E aí eu fiquei assim, eu não concordo com isso, mas você também pode pensar desse jeito, né? Então eu acho que o livro ele deixa aberto a possibilidades, mas eu vi gente também reclamar que ele deixa aberto demais, que como se a história não tivesse acabada, que o autor inventou um monte de coisa a mais e não responde tudo nesse livro. E aí o que eu pesquisei e descobri é que esse livro ele realmente ele não se fecha por si mesmo, assim, ele é parte como se fosse de um jogo. Tipo, outras partes dessa história, desse jogo em si, estão no Reddit, estão, sei lá, o autor mesmo no Instagram fica postando dicas de coisas. Então, talvez vá ter outro livro, ou talvez não, talvez a história continue no Reddit mesmo. Mas acho que basicamente o autor criou um universo, criou uma história, um conceito ali, que vai muito além desse livro aqui. E por isso que o pessoal, assim, chamou de jogo mesmo, que você vai lá, descobre coisas e fica conversando com os outros, formando teorias, enfim. E isso eu achei muito legal, porque eu nunca tinha lido nada assim, sabe, eu não sou também dessas de, vou muito atrás de pesquisar muito sobre o livro. Mas nesse caso aqui, eu acho que valeu muito a pena, porque foi muito divertido. Foi tipo, teve coisas que eu não tinha reparado dentro do livro mesmo, assim, que eu não tinha reparado, que passou batido por mim quando eu li. Eu acho que é o tipo de livro que você vai reler e vai reaproveitar muito a releitura, assim, vai descobrir coisas novas que você não reparou, detalhes que só depois que você termina e aí você começa de novo que você fica, cara, isso aqui tava desde o começo no livro e eu não percebi, sabe? E isso é muito legal. Ai, gente, eu achei muito legal esse livro. Eu achei assim, cara, eu me diverti muito lendo. É, nunca tinha lido nada assim. Mas eu reconheço assim que talvez não seja para todo mundo, justamente por essas questões que eu falei, que o livro não se fecha em si mesmo, tem essas coisas de você pesquisar por fora, se você quiser saber mais. Mas eu acho que só você ler o livro assim e perceber esses códigos, enfim, formar teorias sobre o que está acontecendo, porque acontecem coisas muito bizarras. E algumas se conectam bem facilmente. Tipo, eu, enquanto estava lendo, eu pensei, tá, eu já meio que sei o que está acontecendo aqui. E só que outras coisas eu pensei, eu preciso de mais informações para ver se é isso mesmo ou se é outra coisa. Ai, sei lá, eu achei muito divertido. Eu acho que é um livro bem legal para você ler em grupo também, para discutir as loucuras que estão acontecendo e depois pesquisar um pouquinho mais. E o interessante é que essa história, ela começou como um conto no Reddit, né? Que é um subreddit lá de histórias de horror e terror, eu acho. E ganhou um prêmio. E aí depois
o autor decidiu escrever o livro e esse livro já foi, antes acho que de ser publicado, se eu não me engano, a Netflix já comprou direitos para fazer um filme do livro. Então, assim, eu não sei como é que eles vão adaptar essas questões do código Morse que tem, ou códigos que tem dentro do livro. Mas eu acho que assistir o filme vai ser muito doido. Porque tem realmente momentos bem assustadores aqui que acho que visualizando eles num filme vai ser bem legal para um filme de terror, sabe? E eu acho que talvez também, se o autor decidir não explicar tudo e deixar as coisas em aberto, eu acho que isso talvez irrite muita gente, ou também continue criando discussões assim de teorias de fãs tentando descobrir o que aconteceu. Mas assim, tem dicas até na capa do livro, assim, tipo, até essa capa diz muito sobre o que é a história, ou enfim, a teoria que você pode ter sobre o que tá acontecendo de fato. E assim, eu acho que foi um dos melhores livros que eu li esse ano, sem brincadeira nenhuma. E ai, eu adorei, sabe? Então, assim, recomendo muito. Tenho consciência que talvez não seja pra todo mundo, mas eu pelo menos recomendo, achei divertidíssimo. Nossa, eu tava muito entretida lendo. Não é um livro, assim, muito curto, não. Ele tem umas 300 páginas, mas ele é pequenininho e lê super rapidinho, assim. E tem muitas cenas de ação, então ele prende bastante. Então, só tenho que recomendar ele, não tenho mais o que dizer, assim. Eu não vou entrar na parte de teoria nem de spoiler, porque tem outros vídeos, assim, de pessoas discutindo teorias, tem vídeos bem completinhos que você pode encontrar, assim, com spoilers e tal. Então, assim, por mim, eu recomendo ler esse livro sem saber de nada e só ir, assim, ver se você, o que que você acha, se você gosta ou não. Mas é isso. Essa foi a resenha. Espero que tenham gostado, porque eu amei esse livro, assim. Realmente vai entrar para um dos melhores do ano. Eu tô feliz porque esse ano eu li muito livro ruim. E esse aqui foi, tipo, muito. Não diria que foi uma grata surpresa, porque eu já esperava coisas muito boas dele. Então, eu só tô. Estou muito feliz e satisfeita, sabe? Então é isso, gente. Obrigada por assistirem. Até mais. Tchau, tchau.